Capoaba. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 15, versículo 13. E eu confesso a você, querido, que essa palavra, enquanto eu preparava essa palavra, ela falou muito ao meu coração. Eu estou com esse texto há alguns dias, mas eu não sabia a intensidade que isso ia falar para mim. Então, se você não quiser receber nada dessa palavra, eu já peguei tudo e vou continuar pegando, porque ela é mais do que para você, ela é para mim. Eu já recebi muito dessa palavra, e eu creio que ela vai animar o seu coração. Vivemos dias em que nós precisamos desse ânimo novo, amém? O título dessa mensagem é Multiplicando a Esperança. Diga assim, multiplicando a esperança. E o texto diz assim, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amado e precioso Espírito Santo, gracioso Espírito Santo, eu te louvo por essas vidas, Pai, estão reunidas nesse lugar juntamente comigo para cultuar e para ouvir a Tua palavra. Prestamos ao Senhor culto até agora, e nós precisamos mais do que tudo na nossa vida da Tua orientação, da Tua exortação, do Teu ânimo sobre nós. Eu oro por esses que estão aqui, por aqueles que estão em casa, Pai, participando dessa reunião, os alcance aonde estiver, e que aquilo que o Senhor trazer para nós aqui, o que o Senhor possa fazer em cada lar, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, aqui e também nas casas caia por terra, tudo aquilo que é incredulidade, desânimo, frieza, Pai, de espírito, cesse em nome de Jesus, e que os corações sejam aquecidos e prontos para receber essa semente tão poderosa, que certamente encontrará um solo fértil, para produzir, germinar e produzir a 100 por 1, é isso que eu creio em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aí atrás, querido, vocês estão ouvindo bem minha voz? Está tudo bem aí? Beleza pura? Então tá jóia. Porque esse microfone há muito tempo que eu não ministrava, ele estava com problema, mas agora arrumou, então estou perguntando para isso. Amados irmãos, vocês já devem ter observado, né, que esse mundo, né, que nós vivemos hoje não está para crentes amadores, não está para cristãos amadores, ele está repleto de desafios. Esses dias eu chorei quando eu quis lamentar alguma coisa da minha situação ou da nossa situação para Deus, e logo em seguida me chegou uma reportagem, enviaram uma reportagem, acho que no grupo de pastores da Alcance, de quantas vidas estão se perdendo, estão morrendo na Nigéria. São 34 crentes por dia estão sendo mortos, degolados, decapitados, enforcados, queimados vivos. Já foram 7.000 cristãos mortos lá. E a gente aqui, discutindo, e a gente aqui justificando coisas tão tolas na nossa vida que a vontade, querido, é de sair correndo, sabe, e ir para lá. Porque, querido, nós estamos tão longe, tão distante. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Daquilo que o Evangelho requer, que eu me sinto constrangido, envergonhado, às vezes das coisas que eu quero demandar diante de Deus. Coisas que eu quero choramingar, reclamar diante de Deus, vendo meus irmãos, e não é só lá, em muitos países, morrendo pelo Evangelho, dando suas vidas pelo Evangelho, pagando alto preço. Já não fosse os que pagaram, né, para que a gente chegasse e pudesse, né, desfrutar, como o nosso irmão Paulo, que escreveu esse texto que nós lemos. Quantas prisões, quantos açoites, quantas humilhações esse homem sofreu, e mesmo assim deixou para nós 13 cartas, a maioria delas escritas na cadeia, preso. E eu fui visitar uma das prisões de Paulo em Roma. Não tem nada a ver com essas prisões que reclamam aqui não, querido. Aqui é um apartamento de luxo perto daquilo. É um porão,
totalmente úmido, lá fora 40 graus, nós entramos lá, tinha que pôr blusa de tão frio que era, e ali eu entendi, eu saí chorando daquele lugar, todo mundo sai chorando, porque a gente entende, por que é que Paulo diz para Timóteo, traga a minha capa. Traga a minha capa. O frio que aquele homem devia estar passando. Preso ali, acorrentado. Debaixo daquele lugar passa escoamentos de água, e ali tem um lugar dentro da cela que quando chove muito, a água sobe, então eles ficavam dentro daquele ambiente gelado, porque é pedra, é debaixo de tem uma ideia, debaixo de uma igreja, debaixo hoje de uma igreja. Então, querido, nós temos que repensar muitas coisas, e eu não consigo pregar para você, querido, por mais que eu tente te agradar, para ser de outra forma, eu não consigo, eu sou um indignado, um eterno indignado, de um evangelho pobre, sem esperança, sabe, um evangelho fraco, um evangelho que não se doa. Então, esse mundo que nós vivemos não é para crentes amadores, porque nós temos muitos desafios, nós estamos cheios de incerteza, de surpresa, de momentos muito angustiantes na nossa vida, mas em meio a tantos desses contratempos, esse irmão Paulo, ele apresenta para nós nesse texto uma verdade que é fundamental. Existe uma esperança viva, e Deus é para nós a fonte dessa esperança, aleluia, irmão? Deus é a fonte dessa esperança. Não se apegue em homens, não se apegue em mim, não se apegue em ninguém, se apegue em Deus, que é dele a fonte que você precisa se alimentar. E nesse tempo, querido, de muitas incertezas, só Ele é capaz de nos encher com essa alegria, essa paz que Paulo disse aqui. É Ele que nos impulsiona para a gente enfrentar essas adversidades com coragem, com resiliência. Não deixa a gente desistir, é só Ele, e somente a confiança nele é que nos faz, né, nesses dias de desafio, que a gente possa encontrar uma fonte só nele, inesgotável, uma fonte inesgotável de esperança. É por isso que esses homens morriam, porque eles não estavam olhando para fatos cotidianos, para questões, né, da sua vida, diárias da sua vida. Eles estavam olhando para uma esperança que é muito maior do que tudo isso. Para que nós estamos orando? Aonde nós estamos olhando? É para aquilo que nós podemos receber aqui, então nós vamos passar a nossa vida nos justificando, defendendo a nossa causa, dizendo que nós merecemos isso. Querido, eu e você, nós não merecemos nada. Tudo que nós temos é pela graça. Graça significa favor que Deus fez, pelo qual eu não merecia nada, Deus me deu tudo. E a minha graça te basta. A fé nesse Deus é que nos oferece segurança. A fé nele é que nos fortalece, é a fé nele, querido, que vai fazer com que a gente seja protegido. É ele que dirige os nossos corações, e às vezes nossos corações tão indignados, tão aflitos, ele é nesse momento que ele renova a nossa confiança. Para quê? Para a gente parar? Não, para a gente prosseguir na nossa jornada. Você está a caminho do céu, querido. A caminho do céu não tem lugar, não tem momento, não tem situação, não tem questão para fazer você parar. Não tem justificativa. Ao crente, querido, não cabe essa decisão. Vou parar, vou desistir. Eu e você, querido, nós temos uma jornada pela frente. E é a fé em Deus, né? É essa fé que não apenas sustenta, mas ela também inspira a gente para que a gente busque aquilo que realmente vai alimentar a nossa esperança. Então a mesma verdade que Jeremias disse já há milhares de anos, ela continua nos dias de hoje valendo para nós, a igreja. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que nós temos trazido à memória? Nós temos nos alimentado daquilo que geralmente dá esperança. Olha o texto que nós lemos, ele nos leva a compreender como nós podemos viver uma vida de abundante esperança, multiplicando cada dia as nossas esperanças, e esse texto fala da esperança que é viva.
uma esperança poderosa, que tem fundamento nas promessas, que tem fundamento na fidelidade de Deus. Deus não pode mentir, Deus não é homem para que minta. O que Deus falou Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre o será. E Paulo aqui ele está destacando que a esperança, ela não pode ser e não é um sentimento passageiro. Hoje eu estou cheio de esperança, estou acreditando em tudo. Se falar que tem uma vaca voando, eu estou olhando para o céu, estou correndo. Mas amanhã, se disser que Deus é poderoso para curar, para restaurar a minha família, para mudar a minha sorte, eu fico duvidoso. Então, querido, Paulo está destacando, não é um sentimento passageiro, mas é uma convicção profunda, que ela é capaz de sustentar, ela é capaz de renovar essa nossa confiança, mesmo diante de tantas adversidades. Agora, querido, só o conhecimento, só o saber, só a intelectualidade dessa verdade, só no meu intelecto, essa verdade não vai ser suficiente para que a gente multiplique essa esperança, porque todos nós temos um nível de esperança e é necessário que isso se torne algo maior na nossa vida. Primeiro para nós mesmos, mas para que depois seja um testemunho para outros. E esse é o tempo, querido, em que nós precisamos buscar a viver isso de todas as formas. Então, o que fazer, Ney? Em primeiro lugar, nós devemos saber que Deus é a fonte da nossa esperança. Diga, Deus é a fonte da minha esperança. Paulo aqui ele faz uma afirmação, logo que, iniciando esse versículo, que o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Não é, querido, Paulo não está pregando uma esperança vazia, mas é uma esperança viva, uma esperança poderosa, que é amparada, uma esperança que é justificada, ela é comprovada nas promessas e na fidelidade de Deus. E essa esperança não é apenas um sentimento que passa, mas ela é uma convicção, como eu disse, profunda, que sustenta essa esperança mesmo diante das adversidades. Então essa esperança, ela nasce da certeza de que Deus cumpre tudo que Ele promete e permanece fiel em todos os momentos, e Ele renova essa confiança diariamente, dia após dia. Por isso que precisamos orar, ler a palavra, porque são nesses momentos que nós renovamos, multiplicamos a nossa esperança, e essa esperança que vem de Deus, ela nos sustenta, querido, nesses dias difíceis, e nos fortalece diante de tantas adversidades, tantas lutas, tantos problemas, tantos motivos para a gente ficar triste. Quem não tem diariamente? Todos nós. Mas essa esperança verdadeira, ela não nasce da circunstância, mas é de uma confiança em Deus. E essa confiança, ela é capaz de renovar as nossas forças e nos encher de alegria, mesmo em meio às tribulações. No Salmos 42, 11, nós encontramos aí um encorajamento para a gente não desanimar. O Salmo diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista perguntando para a alma dele. Alma, minha alma, por que você está tão triste? Espere em Deus. Ele está dizendo para a alma dele o que nós precisamos dizer. Por quê? Porque a gente quer dar conta de tantas coisas, mas o salmista está dizendo para ele, alma, por que você está tão triste? Espere em Deus. Aonde está a tua esperança, alma? Está em Deus. Ele diz, pois ainda, ele está dizendo, hoje eu não estou triste. Hoje essa alma está batida, mas ainda eu louvarei. O que ele está fazendo? Multiplicando um resto de esperança que tem dentro dele. Pois ainda eu louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aonde que esse salmista está focando? Aonde Davi está focando? Salmo de Davi, amor? Pois confere aí para mim. Aonde que ele está olhando? Baseado em que ele está dando uma ordem para a alma dele? Em circunstâncias que ele está vivendo, no pecado que ele cometeu, nas adversidades que ele está sofrendo, nos problemas que ele está passando? Não, ele está esperando em Deus. E essa esperança que ele dá, ela tem que vir de Deus. E se ela vem de Deus, ela é firme, ela é sólida, ela está fundamentada, como eu disse, na fidelidade e no amor eterno de Deus. Deus não planta esperança
que gera desamor, que gera tristeza. Deus planta a esperança que renova bons sentimentos. E aqui o salmista, ele está exortando a alma dele a esperar em Deus. Ele está profetizando sobre a alma dele que viria um tempo que ele iria louvar e engrandecer e adorar o Senhor. Sabe, querido, o que nós fazemos muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós afastamos da igreja, não vamos no culto, nós não cantamos, não ouvimos música, não paramos de ouvir pregação. Davi está dizendo: alma, você tem um Deus, busque a Ele, ainda eu louvarei, eu não vou desistir por causa de situações que o meu foco da minha busca, o foco da minha adoração, do meu louvor, é o Senhor, não são minhas circunstâncias. Deus, querido, Deus é uma inabalável fonte de esperança. Só em momentos que, sabe, está tudo bem? Não, em todo tempo. Então esperar em Deus, querido, não é uma expectativa vazia, não é algo nem que brota em nós, é fruto do Espírito. Então esperar em Deus, ela não é uma coisa vazia, mas é uma força. E essa força tem o poder de nos motivar a buscar coisas do alto. Eu olho para o alto, o salmista pergunta: de onde me vem o socorro? Não é da minha circunstância, meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então a fé, querido, em Deus, ela pode e vai transformar a maneira de como nós vemos o mundo e também como nós enxergamos as nossas demandas, nossas questões desse mundo. A esperança, querido, ela nos dá coragem para a gente, seguir em frente, mesmo quando isso, ou tudo parece estar perdido. É a esperança. É a multiplicação do pouco que ainda há em nós. É não perder essa fé que vai fazer com que a gente, não se enxerga como perdido, como acabado, eliminado. E querido, essa esperança ela é alimentada pela fé. E ela é que nos motiva, nos incentivando a confiar de que nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, na nossa jornada. Você não está só. Olha para quem está perto de você e diz: que bom que você está comigo. Mas bem melhor do que você está comigo é o meu Pai, Ele está comigo. Querido, a esperança, ela é para nós um lembrete, um memorial do Espírito Santo, de que há um propósito maior do que aquilo que nós estamos passando. Então espere, sempre haverá o melhor que está por vir. Além, querido, disso, a esperança de Deus, ela pode nos inspirar. Quando alguém pede a esperança, pede a inspiração. Quem não espera nada, recebe nada. Quem espera muito, recebe muito. Nós recebemos, nós vamos buscar de acordo com a nossa esperança. Sabe por que você trabalha 30 dias e às vezes reclama? Porque você sabe que no final a tua esperança é: eu vou receber um salário. Mas tem dia que você quer chutar o balde, mas você não chuta porque você tem uma responsabilidade. Aí vai o recadinho, puxão de orelha, porque em tempos assim a igreja, o pastor vai aliviar. Não vou não. Você que chega atrasado no culto, no seu trabalho você não chega. Porque se você chegar tem uma consequência. E você acha que na igreja está tudo bem. Você vem a hora que você quer, está bom, é para Deus, Deus recebe, porque eu faço de coração. Querido, de coração é não chegar atrasado. De coração, querido, é fazer com zelo, com amor. Evite isso, querido. Sabe, se o teu celular distrai você no culto, joga essa porcaria fora, porque se Jesus falou que é melhor entrar no céu sem braço, sem olho, do que entrar no inferno com os dois. Queridos, esse não é um ambiente para ficar com joguinho. Eu já vi um monte de gente na igreja jogando joguinho na hora do culto. Cuidado, querido. Nós não sabemos a hora que ele vem. E nem a hora que nós vamos. Seja zeloso, querido. Aleluia. Eu ia falar me perdoa, mas você não precisa me perdoar não, porque eu estou falando uma verdade. Querido, quando nós acreditamos que nós somos parte de um plano maior, então nós somos incentivados a agir. Como? Segundo o coração de Deus. Em amor. Nós somos incentivados. E isso
é que vai nos unir. É isso que vai fortalecer os nossos laços e vai promover um senso de que nós pertencemos a um corpo. Sabe, queridos, a gente vai entrar num tempo tão precioso que você vai falar, isso parece um sonho. Porque tem muita gente que perdeu essa expectativa aqui por causa das adversidades. Mas eu não perdi. E você não está sofrendo mais do que eu. Eu estou multiplicando a minha esperança. Com choros e com lágrimas. Mas eu não vou receber só o que eu investi. Muitas vezes mais. Porque eu não admito dividir a minha esperança. Eu quero multiplicar a minha esperança. E se nós nos unirmos nessa ideia, querido, você nem imagina aonde nós vamos chegar. Olha o Salmo 126. Ele descreve essa alegria do povo de Israel. Após eles terem a sorte deles restaurada. Ele diz que a boca dele encheu de riso e de alegria, e isso significa que ele está num estado de realização, um estado de alegria, um estado assim de espanto, semelhante àquilo que nós sentimos quando a gente tem um sonho legal, que a gente levanta bombando, né? Hoje a Melissa foi no quarto e eu lembro, quase que dei um soco nela. Ele falou, pai, está tendo um pesadelo, porque a Mavi estava dormindo com a gente, ela estava com febre, e a gente chamou, ela foi lá, mas eu estava cochilando e eu estava tendo ali um embate ali, né? Quase que eu acertei ela, pai, eu falei, então a gente não levanta muito feliz, mas quando você tem um sonho desses, que você sorri, com a tua boca, você está louvando a Deus. Eu já tive muitos sonhos assim, então a gente acorda assim, com aquele sonho maravilhoso. Esse salmo diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Dizia, aquelas nações que estavam perto, em volta de Israel, dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com jugo, trazendo os seus feixes. Sabe, queridos, quando Deus é a fonte da nossa esperança, Ele nos faz lembrar que mesmo nas terríveis tempestades, há sempre uma razão para a gente continuar lutando, sabe, na espera de que um futuro melhor está por vir. Eu não espero nada de ruim, eu espero melhor. Ah, querido, se eu esperar algo pior do que eu estou vivendo, eu vou desfalecer. Eu espero algo melhor. Ney, como eu vou multiplicar essa esperança? Segundo lugar, alegrando-se na fé. É o que nós lemos, acabamos de ler. Então, no primeiro tópico, eu disse que Deus é a fonte da nossa esperança. Mas se nós não nos alegrarmos nessa fé, nós vamos perder a esperança. Eu já sei que Deus é a minha esperança. Isso tem que produzir em meu coração alegria. Porque Ele é imbatível, invencível. Eu só tenho que me alegrar. Você não se alegra, esposa, marido, quando você sabe, você pode confiar, você tem uma companheira, um companheiro fiel. Você não se alegra com isso? Pois o nosso marido, o nosso noivo, se alegra com isso. Romanos, que nós lemos, 15:13, que o Deus da esperança os encha de alegria, de toda alegria, Ele diz, toda alegria, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Então, confiamos nele, nós nos alegramos porque confiamos nele, e essa confiança e essa alegria vai fazer com que a gente transborde de esperança. O texto diz que quando nós cremos em Deus, nós somos preenchidos, né, de alegria e de paz, e isso não são emoções que são passageiras, mas elas são frutos que duram, mas de uma vida que ela foi rendida, de uma vida que foi entregue ao Senhor Jesus. E assim, querido, a fé, ela passa a ser então um canal por onde nós recebemos essa alegria e essa paz que excede, que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Você diz, mas por que você está rindo? A coisa não está boa para você, você está rindo. Porque em mim há uma alegria que está fora desse entendimento humano. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se eu for ficar olhando que no gado, no pasto não tem gado, né, que na vide não produza, que não haja, né, fruto na videira, eu vou me entristecer, mas eu tenho um motivo maior. Me alegrarei no Deus da minha salvação.
A sua salvação, a minha salvação é maior do que qualquer falta, do que qualquer perda. Então, querido, em momentos de dificuldades, é a fé nele que sustenta, que nos traz esperança. É essa fé que é o canal que nós vamos recebendo essa alegria. E quando nós confiamos, então nós encontramos motivos para sorrir, motivo para seguir em frente, não parar mesmo diante dos desafios, porque em Deus nós somos preenchidos, completos de alegria e paz. A sua presença, ela nos fortalece diariamente, ela nos dá esperança para a gente enfrentar qualquer desafio, esperança para a gente seguir confiante, sabendo que Deus cuida de nós, de cada detalhe da nossa vida. Queridos, isso precisa encher a nossa alma de esperança, de uma vida cheia de alegria. Não é, querido, mas isso não vai acontecer se não houver em nós perseverança. Como é ruim ouvir de pessoas, como é ruim ouvir de pessoas. Eu estou orando para ver se Deus quer que eu seja um líder de célula. É tão horrível como dizer, estou orando para ver se Deus quer que eu continue nessa casa. Você não precisa de orar? Você não precisa de orar para isso. Não precisa. Está escrito. Não precisa. Então, querido, é a fé que nos encoraja a perseverar. Porque quando nós confiamos, nós não só mantemos a esperança viva, mas também a gente fortalece essa disposição e a gente continua avançando, apesar desses contratempos que certamente vai surgir. Lá na tua casa é assim, no teu trabalho é assim. E você não sai falando que vai pedir a conta? Pode até falar que vai se trocar de emprego, mas quanto tempo faz que você está falando isso e não troca? Hã? Alegria e paz, querido, é o resultado de uma fé firmada na perseverança. A Bíblia diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só, o firme fundamento, é a certeza, a convicção daquilo que eu estou esperando. E a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1 fala isso. Então a fé, ela fundamenta aquilo que eu espero, ao mesmo tempo ela é a prova daquilo que eu não estou vendo no momento. Isso é fé. Eu tenho certeza daquilo que estou esperando, porque o que eu estou esperando é a prova da minha certeza. Então muitas vezes nós somos enganados, querido, pelos nossos olhos carnais. Eles insistem em olhar aquilo que a fé não está vendo, que a fé não está crendo. E aí nós falamos contra a fé, falamos contra aquilo que nós estamos querendo crer. Então é preciso a gente aprender a enxergar além daquilo que é visível, permitindo que a fé, essa fé guie os nossos passos, que essa fé que seja aquilo que possa guiar os nossos pensamentos. E quando nós confiamos verdadeiramente, é aí, querido, que esse impossível se torna possível. E os nossos olhos, então ele passa a contemplar aquilo que antes era invisível. E é por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, crente vive por fé. Então Jesus, olhando aquele multidão, de crucifica-o. Paulo na cadeia, Pedro na cadeia, esses homens sofrendo, sendo mortos. O que é que esses homens tinham senão fé em algo melhor, numa eternidade? E eu quero te fazer uma pergunta. Você está triste pelo que está vendo com esses seus olhos carnais? Então olhe menos com esses olhos carnais e mais com os olhos da fé. Ore menos. Alimente-se da palavra. Ela vai encher você e a mim de esperança, de que um dia melhor está por vir, amém? E agindo assim, querido, mesmo que os seus dias sejam maus, eles não serão a sua eternidade. Você não é o que você vive a cada momento. Você é o que Deus diz que você é. Morrendo ou vivendo, você é filho de Deus. Preso ou solto, você é filho de Deus. Sendo morto ou morrendo, você é filho de Deus. Ou vivendo, você é filho de Deus.
E essa é a verdade que multiplica a nossa esperança, a nossa fé. Então, agindo assim, mesmo nesses dias maus, você vai ter certeza, esses dias que eu estou passando não será a minha eternidade. Então, se alegre nessa verdade, recuse a permanecer, querido, numa zona de tristeza, uma zona de tribulação. Mas eu e você precisamos fazer uma escolha. Uma escolha. Há alguns meses, Luciano, depois do último dia do jejum de 40 dias, ele reuniu todos os pastores da Alcance. Nós estávamos lá em centenas de pastores. E ele reuniu para falar uma palavra, liberar uma palavra que Deus tinha dito para ele. E a palavra, eu já até meio que compartilhei aqui, era uma palavra linda, mas de começo dura. Ele disse: Deus me falou com todas as letras que virá um tempo terrível para a igreja. Ele disse: aqueles que não estiver firme, vai vazar. E ele até fez um gesto que alguns escandalizou. Ele fez: fazer o quê? Porque aqui tem que salvar valente. Mas ele diz: depois desse tempo, Deus diz para ele, virá um tempo de muita colheita, de muito crescimento e de provisão, prosperidade financeira. Eu quero crer, eu nunca jejuei 40 dias. E depois de 40 dias de jejum, você fica muito sensível. Porque eu já jejuei no máximo 14 dias sem nada. E Deus falou muito comigo. 40 dias foi o que Jesus fez, alguns outros poucos homens na Bíblia fez. Eu acredito nessa sensibilidade. Então, querido, escolha ser feliz, ainda que isso vai custar para você alguma tristeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É o Salmo 35. O que eu quero dizer com isso, querido? Às vezes é preciso coragem para a gente expandir a alegria diante das adversidades. Lembre-se, querido, de cada decisão, nós precisamos dar um passo importante para a gente construir, querido, esse estado que nós queremos, esse estado emocional e estado espiritual. Nada disso é automático. O que você vive emocionalmente na sua carne é resultado de uma escolha. O que você vive no seu espírito também é o resultado da sua escolha, de uma decisão que você vai tomar. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio. Então, eu não tenho como andar nessa terra sem adversidades, sem tribulações, sem contratempos. Eu vou manter o meu coração alegre. Porque se eu manter o coração alegre, as pessoas vão me achar bonita. Você acha bonito alguém que anda na rua? Mas o cara pode estar passando o que for, porque você não sabe, está lá. Aquela pessoa tem um semblante. Tem umas pessoas que é automático, parece, né? O João, né? Sempre a gente brincava com o João, ele já faz muitos anos que foi embora daqui, né? Para Curitiba, trabalhando lá, o João Sorriso, né? Eu só via sorrindo, ele parece que tinha um arame aqui esticando a boca dele, né? Tem gente que sorri, ele está sorrindo o tempo inteiro, né? Você está lá quase esgoelando e ele está sorrindo, né? Eu tinha um amigo, um japonês pretinho, era o único que eu vi até hoje, né? Aí, ele tocava comigo numa banda, quando eu era do Mundão, né? E aí, eu não sabia, eu fui na casa dele de manhã, o vô dele tinha morrido. E quando eu cheguei no portão da casa dele, eu fui lá para a gente combinar sobre o ensaio. Ele estava com um pandeiro na porta, no portão da casa dele. Aí eu cheguei, ele falou assim: Nezão, meu vô morreu, cara, eu estou tão triste. Eu falei: você está triste mesmo, hein, cara? Só faltou você cantar aí um samba, né? Aí a gente deu risada, né? Quer dizer, ele era tão alegre, que nem mesmo para dar uma notícia triste, ele deixou de tocar um pandeiro, né? Provérbios 15, 13, que afirma, né, que a alegria do coração, ela ilumina o nosso rosto. Olha o que diz Neemias, capítulo 8, versículo 10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe quando a gente perde a força? Quando a alegria vai embora. O ânimo vai embora e eu fico fraco. Isso significa, querido, que a alegria espiritual ela é uma fonte de poder para que a gente possa superar as dificuldades.
Esse texto de Neemias 8:10, ele nos ensina que a verdadeira força, ela vem da alegria que o Senhor proporciona a nós. E essa alegria, ela tem origem em Deus, ela tem origem na presença de Deus, e isso é que nos capacita a enfrentar desafio e ver a situação não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. A pergunta é, e aí, meus irmãos, nós vamos botar fé na esperança e esperança na nossa fé? Assim, querido, a alegria do Espírito não dependerá de circunstância, mas de Deus. Se a gente botar alegria na nossa esperança, esperança na nossa fé, fé na nossa esperança, então essa alegria ela vai brotar, porque ela virá de Deus. Então não permita, querido, que aquilo que está difícil se torne impossível. Mas ainda que esteja impossível, nosso Deus é um Deus do impossível. Não temos outra razão para correr. Está impossível, então você tem um Deus do impossível. É possível, você tem um Deus do possível. É maravilhoso. Então no tópico 1 eu disse que Deus é a fonte da esperança. No 2, que é preciso se alegrar na esperança. Mas para multiplicar a esperança, o que é necessário? Transbordar de esperança. Mas no Espírito. A nossa carne é muito frágil. Ela se detém, ela estaciona, ela para, se acovarda com coisas tão banais, tão pequenas. Se a gente não tiver no Espírito, não vamos sucumbir. O que alimenta, querido, a nossa esperança é a fé. Sem ela, nós nem agradamos a Deus, é o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a chave para a gente acessar tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Mas quem possui essa chave é o Espírito Santo. É Ele que acessa o que nós já conquistamos em Cristo. E sabe, querido, Ele nos ensina, esse Espírito Santo, né, foi Jesus que disse isso para nós. Ele nos faria lembrar, e Ele nos ensinaria todas as coisas, João 14:26. Então tudo que nós precisamos para uma vida cheia de esperança, isso flui do Espírito Santo. Isso é uma obra sobrenatural. Então esperar no Espírito Santo é buscar na fonte o que nós precisamos para renovar e fortalecer a nossa fé. E é isso que dá sentido, que dá propósito da nossa existência. E quando nós permitimos que o Espírito Santo, que Ele age, atue nas nossas vidas, Ele multiplica a nossa esperança, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Aí é que isso se evidencia muito mais. Então o Espírito Santo é quem nos fortalece, o Espírito Santo é quem nos consola, é Ele que dirige, é Ele que renova a nossa esperança diariamente. O Espírito Santo, Ele age nas nossas vidas como um conselheiro, Ele é um consolador, Ele está nos guiando em todos os nossos momentos de dúvidas. E o que é que Ele faz? Ele nos dá paz, mesmo diante das adversidades. Quando nós confiamos na presença dEle, nós superamos os desafios, nós nos alimentamos dessa esperança, e nós testemunhamos Cristo por onde quer que nós passamos. A gente permite que Ele elimine, anime o nosso coração todos os dias, que Ele ilumina os nossos caminhos, que Ele revela para nós as possibilidades que nós temos todos os dias. Ele também nos traz a realidade que nós dependemos dEle. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Não saiam, antes de qualquer coisa, antes de vir sobre vocês o Espírito Santo, permaneça aí, fique esperando, lá em Lucas 24:49, espere, não saia, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Antes, querido, aqueles homens cheios de dúvida, de medo, tristeza, após receber o Espírito Santo, eles saíram daquele lugar cheio de autoridade, cheio de poder para testemunhar a Cristo. Jesus diz, continuando esse texto, e serão minhas testemunhas. Então Ele, querido, Ele plantou e Ele multiplicou esperança no coração daqueles homens, que há muito poucas horas atrás, eles estavam sem esperança. Um já tinha voltado a pescar, outro estava voltando para Emaús, outro, e cada um foi para perder as esperanças. Jesus diz, virá, aguardem lá, virá, eu enviarei, não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, Ele ensinará a vocês. Então Ele plantou, Ele multiplicou a esperança no coração daqueles homens, que há muito pouco tempo estavam sem esperança, e nós precisamos aprender a esperar no Espírito Santo, e só assim, que nós não vamos desanimar.
Gálatas 6,8, na parte B do versículo diz: quem semeia no Espírito, do Espírito colherá, futuro, a vida eterna. Colheita, querido, é fruto da fé, do que e de quem semeia. Você entendeu? Colheita é fruto da fé, do que você semeou, e também é o fruto de quem semeia. Porque só quem semeia, colhe o que semeou. Então aplique essas verdades, querido, na sua mente, no seu coração. Primeiro, confie em Deus como a sua fonte de esperança, independentemente de situações que você enfrenta. 2, busque alegria e paz pela fé, não permitindo que o desânimo ou a ansiedade roube o que Deus já te deu. 3, abra o seu coração para o interagir do Espírito Santo. Permita que Ele renove diariamente a sua esperança todos os dias. E para concluir, diga: poderia falar dias e horas sobre isso. Estou aquecido por essa verdade, amém? Olha esse texto de Romanos que nós introduzimos. É um convite para a gente viver uma vida cheia de esperança. Uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria. Confiando plenamente que Deus é poderoso. Confiando em Deus, confiando na ação do Espírito Santo. Então que a gente possa, querido, sair desse ambiente, desse lugar, hoje, né, determinado a buscar essa esperança abundante, amém? E espalhando isso para todos que estão ao nosso redor. Então seja, querido, não um agente de desesperança. Não empreste a sua boca para desesperança, para dúvidas. Seja um agente de esperança para quem está desesperado. Há tantas pessoas desesperadas aqui dentro. Não permita que a tristeza roube a sua alegria para sempre. Porque até mesmo no luto, há um tempo. E se a gente não discernir essa verdade, nós vamos perder a esperança desse melhor de Deus que está por vir. Você já pensou, se você perde um ente querido, vai chorar o resto da sua vida? Quantas coisas você vai perder? Mas até mesmo isso deu um consolador, para que isso tenha o seu tempo. E Deus não ignora, Deus é misericordioso, amoroso. Tem o seu tempo de luto, mas você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar o seu ministério, você não vai deixar a sua vida, o seu trabalho, não, por causa do luto. Não vai. Então, sempre depois da tempestade, Deus coloca aquela marca no céu, né? O arco-íris, nós chamamos, todo colorido. Ela testifica. Deus diz que aquela é uma marca de uma aliança que Ele tem conosco. E que Deus trouxe ao meu coração que ela é colorida, para a gente lembrar que a aliança dele, ela é alegre. Quando a gente quer expressar alegria, criança, você põe lá uma cor só. Não, você enche de cor, é bexiga de tudo quanto é cor, é boné, língua de sogra, não sei o que, é bala de tudo quanto é jeito, brigadeira, doce de tudo quanto é jeito, tudo colorido, porque isso expressa alegria. Então é para a gente lembrar que essa aliança que Deus tem conosco, ela é alegre, ela é muito maior do que qualquer luta que nós podemos enfrentar. Então tenha bom ânimo, querido. Jesus já venceu por nós. Ele já venceu todas as suas lutas. Espere nele, confia nele. Então novamente eu quero exortar você e a mim. Confie em Deus como a sua fonte de esperança, independente das situações que você está enfrentando. Busque alegria e paz pela fé. Não permita que o desânimo, ou que a ansiedade ela venha roubar o que Deus já deu para você. 3, abra o seu coração para o mover do Espírito Santo. Permita que Ele renove a sua esperança todos os dias. Amém? E eu quero agora orar por você. Mas eu quero que você ore por mim. Eu tenho orado muito por você. E eu quero que você ore muito por mim, pela Márcia, pela liderança dessa casa, por essa casa, para que não nos falte esperança. Paulo diz para a igreja: orem por mim. Ore, eu amo aquele texto, quando Paulo vai sair de um lugar, ele está ali na praia, a igreja se reúne e chora com ele. Já no final da sua vida, sabendo que não o veria mais. Sabe, querido, ore, para que a gente não perca a esperança, e nem a fé, e jamais a presença do Espírito Santo.
Porque sem isso, não somos nada, não podemos nada. De todas as coisas a que eu mais oro, Deus, se um dia eu for perder a sua presença, me mate. Me mate. Porque eu não quero. O salmista diz, não afaste de mim a tua presença. Mas, querido, tenho derramado meu coração diante de vocês. Eu não sou diferente. Pastor não é diferente de ovelha, porque eu também sou ovelha. Não sou diferente. Você chora, eu choro. Você fica triste, eu fico triste. Você fica nervoso, eu também fico. Batido, eu também fico. Ah, você tem depressão, também já tive, estou passando períodos. Faz tempo. Então, querido, não olhe para mim como super-homem. Eu não quero ser aquilo que você acha que nunca poderia ser. Eu sou tão fraco, tão frágil quanto você. E eu não preciso de menos ou mais oração do que você. E eu não tenho mais força do que você. Tudo que você está sujeito, nós estamos. Então, querido, com as mesmas misericórdias, e oramos e abençoamos cada família, como que já dedicamos a tantas famílias, madrugadas. Façam isso. Ore, eu não estou te convidando a ficar aqui, eu estou te convidando a orar por mim. Orar por nós. Porque de todas as coisas, talvez uma das mais, nós vamos prestar conta de como nós cuidamos, e não importa se é do pastor ou das ovelhas, quando nós cuidamos daqueles que Deus colocou próximo de nós. Então eu quero que a sua esperança ela seja renovada, multiplicada, para você viver o tempo que eu creio que vou viver, o tempo de colheita poderoso. E ore, porque eu não sei se eu aguento mais uma. Ore, busque, profetiza. Aleluia.